Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação. Desejo a todos um bom começo de semana. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. 26 de abril de 2025 foi um grande dia no mundo. O mundo todo esteve virado para Roma. Todos os caminhos levaram para Roma. Todos os líderes, todas as nações do mundo estiveram lá representadas através de seus presidentes, vices, presidentes ou ministros. E isto vai muito de acordo com o que diz a palavra de Deus. E de forma alguma eu quero aqui procurar desmerecer um funeral. É claro que é um funeral. Volto a dizer, meus sentimentos às famílias enlutadas, a família enlutada neste caso, meus sentimentos aos irmãos católicos. Mas não deixa de ser algo relevante para a profecia bíblica e diz que eu quero tratar. A palavra de Deus nos fala sobre uma influência que o poder papal teria nos últimos dias, de forma que pudesse agregar em torno de si os reis da terra, os governantes e todos aqueles que dirigem os negócios desta terra. Mas vou falar disto daqui a pouco. Irmãos, vejam aqui. Quem estava no funeral do Papa Francisco e onde eles se sentaram? É interessante que o design para este evento de ontem foi realmente bem projetado, bem desenhado, mantendo presidentes de um lado, mantendo o público em geral do outro lado, dignatários da igreja do outro lado, os clérigos da igreja do outro lado. Foi realmente um evento surpreendente e interessante. Eu vou compartilhar com vocês imagens da chegada dos líderes mundiais, incluindo o presidente Donald Trump. Vemos aí Ursula von der Leyen, vimos Zelensky, sim, o presidente da Ucrânia, que em meio à guerra ele decidiu, teve tempo para lá estar. Não vi o presidente da Rússia, mas talvez um representante. Não vi o presidente da Coreia do Norte, mas com certeza um representante. Todo mundo realmente esteve lá. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, esteve lá representado. O presidente do Brasil, o presidente Lula, esteve lá representado. Em outras palavras, todo mundo esteve lá. Vejam aqui, líderes do mundo inteiro e membros da realeza se reuniram em Roma para o funeral do Papa Francisco. Entre as figuras mais proeminentes na Praça de São Pedro, no Vaticano, na manhã de sábado estavam o príncipe William, o presidente dos Estados Unidos da América, e seu antecessor Joe Biden, o primeiro-ministro britânico e o presidente francês Emmanuel Macron. Agora, o mais interessante é que este funeral não foi visto apenas de forma presencial. Em várias partes do mundo foi acompanhado este funeral de forma online. Inclusive, a Igreja Ortodoxa Grega teve que transmitir este funeral para os seus crentes em uma de suas grandes catedrais, grandes igrejas. O que nos faz parar e pensar, realmente estamos diante de um grande evento. Realmente o Papa Francisco, com a sua, diríamos assim, com o seu carisma, conseguiu conquistar os corações do mundo inteiro. E agora que nós estamos vendo que de fato ele trabalhou bastante. Vejam aqui, o funeral de Francisco é transmitido em canal oficial da Igreja Copta Ortodoxa. Irmãos, parem para pensar nisto. Vejam aqui, o presidente da América com a sua esposa participando do funeral. É normal que isto aconteça de fato. Afinal de contas, o Papa Francisco, além de ser um líder religioso, foi um líder político. Vejam aqui, fotos impressionantes, líderes muçulmanos lá presentes, representantes muçulmanos, hindus lá presentes. Eu vou colocar um pedaço do vídeo para que os irmãos tenham uma ideia de como é que foi realmente este evento. Vejam só. Et benedictus fructus ventris tui. Ieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Che ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Mistero glorioso. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
Agora é interessante que enquanto os convidados vão aí, convidados não, os participantes do evento vêm aí entrando, faz-se aí uma prece a Maria, como sendo a mãe de Deus. É interessante que Roma de fato não muda. Vamos continuar. Vejam aqui. Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Evitando levantar carteles y ondear banderas. Então, como os irmãos conseguiram ver, estavam lá diferentes líderes mundiais. Líderes que em algum momento têm contente entre eles, mas neste momento tiveram que esquecer de lado um pouquinho isto e se unirem neste choro pela morte do Papa de Roma. Agora, queridos irmãos, quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, voltando para aqui, Apocalipse capítulo 13, começando o verso 3, a profecia bíblica nos diz que após a cura da ferida mortal, nós veríamos isto amplamente no mundo. O verso 3 nos diz que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Não é o que nós estamos vendo aqui, quando o mundo todo literalmente está se maravilhando e seguindo ao poder romano. Verso 4. Adoraram o dragão, infelizmente, que tinha dado autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Em Apocalipse capítulo 17, começando do verso, ou lendo o verso 18, Apocalipse 17, verso 18, descrevendo a grande mulher Babilônia, a palavra de Deus nos dá a resposta final. Quem é essa grande mulher? E é muito parecido com o que nós estamos vendo aqui. Apocalipse 17, verso 18. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nós estamos vendo então a grande, embora sendo pequena, mas é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, que abriga os reis da terra em torno dela. Quem que não vai? Quem que não marca a sua presença lá? Todos os reinos do mundo, todas as nações do mundo estão lá. Grande cidade que reina. E agora, Deus faz um convite nos próximos versos em torno disto. Depois vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade. Embora Babilônia tenha uma autoridade sobre os reis da terra, Deus comissiona os anjos. Deus comissiona o seu povo com uma autoridade maior do que a autoridade que Babilônia tem no mundo. Sim, e com esta autoridade, a terra foi iluminada com seu esplendor e bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo. Verso 3. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Certo, verso 4, Jesus faz um convite para
todo cristão, para todo membro fiel desta organização. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Este é o convite que Deus faz a todos aqueles que participam desta organização, infelizmente. Queridos irmãos, voltando agora, nós vimos na penúltima apresentação que depois da morte do Papa Francisco começou este movimento para a eleição do novo Papa. Eu aqui não estou para especular quem vai ser o novo Papa. Isto para mim realmente não interessa muito saber se o novo Papa vai ser o último ou não. De fato, nós não deveríamos nos preocupar muito com isto. Mas eu quero analisar aqui os fatos. O que está se dizendo agora? Isso que me chama a atenção. Vejam, por exemplo, eu recebi aqui um print de uma foto, na verdade, do meu amigo irmão Belisário. Ele compartilhou conosco uma foto que ele tirou assistindo aí o jornal. Eu achei isso muito interessante. Vejam aqui, estou vendo a CNN Portugal. Pressões de Trump, é dito. Estados Unidos da América podem pressionar o quê? A escolha do futuro Papa. E isto está me deixando um pouquinho pasmo. A pergunta que eu faço é: qual é o interesse que os Estados Unidos da América teriam em eleger o novo Papa? E é claro que há muita coisa em jogo, muita coisa em torno do assunto. Vejam aqui, o próximo Papa será conservador? É a pergunta que se faz. Especialista em Igreja Católica avalia a possível influência de quem, irmãos? Possível influência do presidente da América. Ok, vejam outra aqui. Eu vou deixar os links destas matérias aqui na descrição do vídeo. Leiam. Trump pode influenciar a escolha do novo Papa. Interessante, interessante. Vejam. Direita defende ultraconservadores em sucessão de Papa Francisco. Ultraconservadores. E nós vimos na apresentação que falamos sobre isto, que de fato, de acordo com esta empresa de comunicação, o conclave é o próximo grande objetivo político de Trump. Por quê? Porque preparar o conclave se transformou em um objetivo político da Casa Branca. Do lado político, reconquistar o Vaticano seria estratégico para permitir que a agenda ultraconservadora americana ganhe a bênção e a chancela diplomática da Santa Sé para ser difundida pelo mundo. E agora eu faço a pergunta para os irmãos. Qual é essa agenda ultraconservadora americana? Qual é? Projeto 2025. Projeto 2025. E o Projeto 2025 não traz apenas deportação em massa, não traz apenas questões de imigrantes, não traz apenas questões de demissão em massa, traz também o descanso dominical. Traz também, tem uma cláusula para o descanso dominical. E aqui é dito que sim, o governo americano está interessado nessa escolha porque pode ajudar a levar sua agenda ultraconservadora à implementação mundial. Será que isto vai acontecer? Eu não sei. Será que de fato vão escolher alguém que vai de acordo com isto? Eu não sei. Estou apenas compartilhando as informações com os irmãos. Queridos, vamos dar uma olhada em um comentário do nosso irmão. Ele tece algumas considerações interessantes sobre o que estamos vendo agora. Eu vou compartilhar com os irmãos. Acompanhemos. Esse é o velho ditado, que a arte imita a vida. No entanto, o que estamos prestes a ver é que a vida está começando a imitar a arte. Refiro-me ao recente falecimento do Papa Francisco, no dia 21 de abril de 2025, um dia após a Páscoa. Sua morte marca o fim de um papado de 12 anos e traz uma atenção renovada para algo chamado conclave. Alguns acreditam que este pode ser o último conclave que já ocorreu, com uma profecia de 800 anos que prevê o último Papa. Depois de Francisco, o próximo Papa será o último, dizem. Não cabe a mim dizer, mas o mundo está atento ao próximo conclave. Parece que a responsabilidade pelo conclave recai sobre si. O processo para eleger um Papa é conhecido como conclave.
o processo de conclave. E há uma razão para isso que vamos descobrir hoje. Mesmo antes da morte do Papa Francisco, muitos se familiarizaram com o termo conclave, devido ao hype em torno do filme do mesmo nome, em 2024, que explora o funcionamento interno do processo papal, que ocorre quando um Papa morre e a eleição de um novo começa. O conclave ganhou vários prêmios e chegou mesmo a ser nomeado para melhor filme no Oscar de 2025. Com um burburinho em torno do filme, me deparei com um artigo no dia do Oscar, em 16 de fevereiro de 2025, intitulado "Quem são os favoritos para ser eleito o próximo pontífice depois do Papa Francisco?" A mídia começou a fazer as conexões quando o Papa Francisco adoeceu durante a temporada do Oscar. Eles começaram a fazer a pergunta: e se você tem um olho profético, você pode ter começado a fazer a mesma pergunta também: quem será o próximo Papa? Neste artigo do New York Post, vários cardeais em potencial ficaram listados. Muito parecido com o que foi retratado no filme. As opções variavam de acordo com raça, país e alinhamento político. Isso mesmo. Se você não sabia, alguns cardeais pendem mais para a esquerda e outros para a direita, liberais e conservadores. O artigo destacou não apenas os favoritos, mas também suas inclinações políticas e espirituais. Havia o cardeal Pro da Itália, um moderado, o cardeal Friedlands, que, se eleito, seria visto como uma forte repreensão às políticas de esquerda do Papa Francisco. O cardeal Wynne, visto como um dos candidatos mais conservadores, que se opôs firmemente ao apoio de Francisco aos casamentos civis. Outro conservador, o cardeal Peter Erdők, que também está a ser considerado, o cardeal Luís Antônio das Filipinas, que alguns chamaram de Papa Francisco Asiático, e por último, o cardeal Raymond Burke dos Estados Unidos, crítico político das tendências liberais do Papa Francisco, descrito como o principal arquiconservador da Igreja. E desde fevereiro, esses nomes estão aparecendo novamente. Depois que o Papa foi enterrado, os cardeais da Igreja, incluindo o novo cardeal da Austrália, Michael Bock, serão convocados para escolher o próximo líder dos católicos do mundo. Agora, por que tudo isto é importante? Vou me afastar do conclave por apenas um momento para responder essa pergunta. E então voltaremos imediatamente, porque precisamos colocar isso em sua perspectiva profética e cultural adequada. Qualquer estudante de profecia bíblica que adere à visão historicista da interpretação profética entende que os primeiros 10 versículos de Apocalipse, capítulo 13, reiteram a profecia do Quinto Império mencionada em Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, encarnada do Sacro Império Romano e na união da Igreja e do Estado. Após o versículo 10, em Apocalipse 13, encontramos um cenário de uma segunda nação emergindo da terra, com qualidades de cordeiro, representando uma nação cristã que eventualmente procura implementar à força os princípios cristãos através da legislação, em vez de através do evangelho puro. Temos testemunhado o cumprimento desta profecia nos Estados Unidos, recentemente, com o impulso cada vez mais surpreendente para a união da Igreja e do Estado e apelos para a observância legislada do domingo. Veja por si mesmo. Assim, além de garantir justiça em nossas relações civis, a autoridade civil pode regular o dia do Senhor, por exemplo, para remover os cuidados e preocupações diárias que nos distraem do culto dominical. O próximo Papa poderia potencialmente desempenhar um papel importante na implementação do que o Apocalipse chama de marca da besta, e é por isso que é tão importante manter um olho profético sobre esses movimentos. Como mencionei em um vídeo recente, parece haver uma mudança. Uma palavra que significa o espírito da época. Em quase todas as facetas da sociedade, estamos testemunhando uma rejeição de princípios e políticas de esquerda, como o casamento gay e o movimento transgênero.
Mais e mais pessoas estão voltando para a religião e tentando voltar para Deus. E você pode até ver isso em lugares como a Inglaterra, que depois de décadas de espiritualidade em declínio, está vendo uma mudança acontecer, levando as pessoas de volta aos bancos da igreja. Temos algumas estatísticas absolutamente impressionantes para compartilhar com você. Nos últimos 6 anos, a frequência à igreja no Reino Unido aumentou, mas não em 3 ou mesmo 6%. Experimentou um aumento de 50%. O que é que se passa? Esta mudança no Zeitgeist foi mencionada neste artigo do New York Times intitulado Uma Nação sob Deus. Os americanos pararam de deixar o cristianismo e o país é esmagadoramente espiritual, segundo o novo relatório. Esta mudança trouxe uma mudança no poder, o que me traz de volta ao Zeitgeist. E em apenas um momento terminaremos com o conclave. Há definitivamente uma mudança em curso na política, nos meios de comunicação, em aparentemente todos os aspectos da vida. Como eu disse, você pode ver essa mudança nas guerras culturais, na mídia, com os chamados filmes woke, bombando nas bilheterias, enquanto filmes de temática cristã estão ganhando milhões com orçamento muito menores. O público rejeita a imoralidade do secularismo e abraça o conteúdo com os valores cristãos. Como eu disse, uma mudança cultural está ocorrendo bem na nossa frente. Até mesmo cabeças falantes conservadoras estão percebendo isso. E muitos conservadores estão comemorando isso, dizendo que representa uma mudança significativa na cultura. Não é uma mudança no que as pessoas que fazem o SNL realmente acreditam. Essa não é uma mudança, é uma mudança que eles percebem na cultura. E é isso uma mudança positiva. A mudança está aqui. Podemos ver isso também no governo, com implementações rápidas de políticas vinculadas ao documento do Projeto 2025, que reflete a pressão de conservadores religiosos que buscam usar o poder da Casa Branca para avançar sua agenda, como proibir transgêneros no esporte e implementar um escritório religioso na Casa Branca, entre muitas outras questões. Como tenho certeza de que muitos de vocês sabem, a página 589 desse documento delineia um objetivo que poderia ser um grande trampolim para o cumprimento de Apocalipse 13 e o culto obrigatório. Se essas políticas da página 589 do documento do Projeto 2025 forem implementadas, então ele tem a possibilidade de virar a página para 590 do grande conflito, onde vemos que, eventualmente, os protestantes vão pedir uma legislação dominical. E esse trocadinho de página, 589 para 590, foi definitivamente intencionado. Vou admitir isso. As sugestões do projeto 2025 sobre o domingo e a folga remunerada não serão um passo final para a implementação da marca da besta, mas seria uma declaração significativa sobre o caminho que muitos cristãos querem que os Estados Unidos da América tomem. E a única questão é, será este o balanço final do pêndulo ou haverá mais por vir? O que nos leva de volta à nossa pergunta original sobre o Papa e o conclave. O pêndulo parece estar a prender de volta para a direita conservadora, e a questão é, será que o conclave vai balançar com ele? O próximo Papa se alinhará com a esquerda ou com a direita? Alinhar-se-á com o espírito do secularismo ou com o espírito do romanismo? Talvez seja escolhido um moderado, alguém capaz de unir a esquerda e a direita em unidade. De que país ele virá? Europa? África? Ásia? Ou talvez até os Estados Unidos da América, onde reside a besta da terra? Gostaria de saber com certeza se este será ou não o último Papa. Eu gostaria de ter o dom profético para que eu pudesse ter certeza. Mas como eu não sou profeta, teria apenas de especular e esperar, juntamente com todos os outros.
Porque falar em definitivos geralmente não é uma coisa muito sábia a fazer. Mas aqui está o que eu sei. Com base nas profecias de Apocalipse 13, há uma razão pela qual o mundo inteiro está assistindo o que acontece em Roma. E se mais cedo ou mais tarde a ferida mortal de Apocalipse 13:3 será completamente curada, e que todo mundo se perguntará depois da besta, podemos esperar que continuem a haver protestantes dos Estados Unidos a estender as mãos ao poder humano, o que acabará por levar ao espezinhamento dos direitos da consciência. A realidade é que, no final do dia, não devemos ficar presos à esquerda ou à direita, porque a imagem no final dos tempos é que o mundo inteiro, esquerda, direita e centro, estará a bordo com a mesma agenda, a menos que seus nomes estejam escritos no livro da vida. O mundo inteiro vai terminá-la. E haverá culto legislado que começa nos Estados Unidos e se espalha pelo mundo. E isso é o mais importante. Mais cedo ou mais tarde, você e eu precisamos nos preparar, buscando Cristo e entregando nossas vidas a Ele. Enquanto o mundo olha para o conclave e fala sobre a eleição do próximo Papa, precisamos perceber que o que realmente importa não é quem será o próximo Papa. O mais importante não é observar a besta semelhante ao Cordeiro de Apocalipse 13, mas fixar o olhar no Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, aquele que tira o pecado do mundo. O objetivo da profecia não é apenas saber o que vai acontecer. O ponto principal é estabelecer nossa fé na palavra de Deus para que possamos crer em Jesus Cristo. Por isso, hoje, enquanto o mundo reflete sobre o falecimento do Papa Francisco e especula quem será o próximo Papa, e enquanto volta sua atenção para o próximo conclave, quero convidá-lo a voltar sua atenção para Cristo e como Ele pode transformar sua vida, para que quando o Apocalipse 13 se cumprir e o mundo reter seus fundos e tentar cancelá-lo, dizendo que você não será capaz de comprar ou vender, você será capaz de dizer: já comprei de Deus ouro refinado no fogo, e que você não vai comprar o que eles estão vendendo. Deus abençoe e vamos orar para que continuemos buscando não apenas conhecer os tempos, mas mais importante, conhecer o Salvador por nós mesmos. Deus abençoe. De fato, irmãos, realmente vamos manter o foco em Jesus Cristo. A palavra de Deus não fala do nome da pessoa que vai trazer tudo isto. A palavra de Deus fala de um poder. Besta do mar, Roma papal, besta da terra, Estados Unidos da América. É claro que, olhando para o que está acontecendo agora, há muita relevância. Mas eu não vos digo, nem vos diria, que daqui a quantos anos isto vai acontecer, porque eu não sei. E nós não poderíamos estudar a palavra de Deus ou a profecia dessa forma, marcando datas. Isto não pode servir para nós. Nós temos que acompanhar os eventos, comparar com a profecia, comparar com o espírito de profecia, e a gente pode conseguir perceber para onde é que nós estamos caminhando. Mas quando é que isto vai acontecer, nós não sabemos e nem deveríamos saber. Preparemos-nos de todo o coração para se encontrar com Jesus. Mas deixe-me abrir um pouquinho o meu coração. Irmãos, eu sinto uma alegria em meu coração em sentir e acreditar que Jesus Cristo está chegando, que Ele está voltando. E você pode não partilhar da mesma visão ou da mesma convicção. Não há nenhum problema. Esta é uma convicção pessoal. Eu creio que em breve verei o meu Salvador. E eu estou me preparando dia após dia para esse grande encontro. Que você se prepare, amado irmão, para receber Jesus, que em breve Ele voltará.